Olá, tudo bem com você? Me chamo Wesley, sou psicólogo. Todas as minhas informações estão aqui na descrição com meu CRP e o Instagram. Hoje irei falar um pouquinho sobre o fenômeno bolsonarista e olhar da psicanálise envolvendo esse movimento atual. Então eu não vou estar seguindo roteiros, não vou estar seguindo nada, apenas anotei algumas coisas no meu Word para estar facilitando essa conversa. Então, por conta disso, não vai ter react, não vai ter análise de videoclipes envolvendo o rap, por exemplo. Não vou falar ou analisar algum corte podcast. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno bolsonarista. Quando a gente fala sobre o ser humano, a gente fala um pouquinho que o ser humano se precisa e necessita estar em constante grupos. Como Freud falava, o ser humano é um animal de horta. Então, se baseando nisso, hoje eu vou estar falando nesse videoclipe, nesse vídeo no caso, se baseando no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, Multidão e Solidão, de Ricardo Gutenberg. E eu também vou estar citando um pouco aqui Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Sigmund Freud, de 1921. Para tu ter uma ideia, um livro de 100 anos consegue falar muito sobre um fenômeno atual, bolsonarismo. E por que eu vou estar fazendo esse videoclipe? Hoje, no dia 8 de janeiro, eu estou fazendo à noite, teve a invasão aos 3 poderes em Brasília. Consequentemente, também tem ataques à minha profissão e também a outras profissões. Até porque teve um projeto de lei formulado no final do ano passado, aonde quer desregularizar a psicologia como profissão. Traduzindo, fazer com que psicologia, enfermagem, assistente social, arquitetura, engenharia civil não sejam vistas como profissões, né? Consequentemente, atrapalhando lutas de décadas para que a psicologia e essas outras profissões sejam vistas como profissões. Então, consequentemente, isso afeta a minha existência como profissional. Então, por este fato, eu acho que é pertinente da minha parte, como psicólogo, estar falando sobre isso que está acontecendo, tentando explicar de um jeito simples esse fenômeno. Quando a gente fala sobre grupos, a gente fala que o ser humano é um animal de grupo. Necessita estar sempre em constante movimento para se agrupar. Então, consequentemente, esse grupo necessita de um líder. E esse líder a gente vamos chamar de Führer. Os membros desse grupo, eles se identificam com esse Führer. Eles fazem com que todos os laços tenham uma identificação com esse Führer. Então, consequentemente, esse Führer também vai ter identificação com esses seus membros e seguidores. Consequentemente, o bolsonarismo tem esse lema: Deus, pátria, família, tem os dizeres de patriotismo, tem os dizeres de nacionalismo, tem os dizeres de ser anticomunista, anti-abortista, antifeministas e, consequentemente, fazendo com que pessoas se identificam com esses dizeres e, consequentemente, seguem esse líder, o Bolsonaro. Brasil, acima de tudo! Agora estou indo para Copacabana. E o meu grito de despedida para vocês. Quando a gente pensa nesse Führer, a gente pensa no narcisismo. Narcisismo não quer dizer que a pessoa ela se acha demais, mas sim que a pessoa ela tem uma busca de forma tão inconsciente e está perdida, uma busca para se provar que é amada, um valor de ser admirado, uma pessoa que ela é admirada, seguida pelos seus seguidores. Imbrochável, 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 imbrochável. Então, consequentemente, tem uma idealização desse líder.
O objeto amado é tratado e referenciado como alguém que deseja ser amado. Por exemplo, os seus seguidores, eles amam e idolatram o Bolsonaro, porque eles querem ser idolatrados pelo seu líder. Então, consequentemente, tem essa troca de valores entre o líder e o seu grupo. Esse daqui vai levar aqui, ó. Meu herói aqui, ó. Tô na casa dele aqui, ó. Na nossa casa aqui, ó. Na nossa casa. Ele não segue aquele que eu deveria ser quando eu crescer, mas ele vai dizer quem eu vou ser. Então, consequentemente, tem essa identificação entre Bolsonaro e os seus seguidores, os bolsonaristas. Então, por conta disso, há essa identificação entre o Führer e os seguidores. Porém, tem uma sublimação do narcisismo. Traduzindo, faz com que esse narcisismo seja aceito socialmente pelas pessoas, fazendo com que, se não for dele, não vai ser de mais ninguém. Se ele não for eleito, ninguém vai ser eleito. Se ele não vai ser um ditador, ninguém pode ser político. Se ele vai ser o amado, ninguém pode ser... Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Principalmente o bolsonarismo. Se o Bolsonaro ele tem essa visão narcísica, essa sublimação do seu narcisismo. Então, por isso que ele não disse nada quando perdeu o segundo turno da eleição. Porque ele assim demonstraria que ele era fraco, que ele tinha fraquezas, que ele tinha coisas a não serem vistas pelos seus seguidores. Por isso que essa hora que você não pode demonstrar fraqueza para as pessoas que te veem como um ideal, um eu ideal, ou um ideal do eu, no caso. Esse sentimento de grupo há uma identificação recíproca entre os seus membros. Traduzindo, faz com que seus membros ele tenham uma exclusividade de comportamentos e laços entre todos eles. Então, consequentemente, se alguém demonstra um tipo de comportamento que não é considerado adequado a esses seus seguidores, eles atacam. Se uma pessoa é considerada ofensiva para ele, eles atacam. Se uma pessoa questiona ou veste de determinado jeito que eles não consideram o ideal, eles atacam. Então, isso acontece até mesmo no bolsonarismo. Eu uso o bolsonarismo aqui para facilitar esse entendimento da psicologia das massas. Pouco sobre olhar da psicanálise sobre o fenômeno grupal. O desejo de ser soberano, o desejo do amo é soberano. Então, são todos iguais que almejam o senhor autônomo a quem servir. Então, esse ser superior, eles viram um chefe de uma horda, eles viram um chefe de uma matilha, de um grupo. Esse grupo vai seguir tudo que esse Führer irá falar. Mesmo que esse Führer não fala, só mesmo a presença deles estiver ali já é um sinal para essa matilha, esse grupo fazer alguma coisa. Porque o amor que eles têm por essa pessoa é tão grande, por esse teu líder, é tão grande que esse líder apenas existindo, mesmo ou seja, ideias deles, não ele presencialmente, faz com que os seus seguidores não saiam, não dissipem, por exemplo. Esse comportamento leva a grupos a ter comportamentos até mesmo de homicidas. Porque se eles não podem ter algo, então ninguém mais pode. Então, consequentemente, se colocam em posições que as pessoas não podem ter o que elas querem, a não ser que esse grupo deseja que elas queiram algo, que elas tenham algo, no caso. Então, consequentemente, o Lula não pode ter presidente porque esse grupo não deseja que o Lula seja presidente. E quem segue o Lula é visto como um inimigo, alguém que não deve ser até respeitado pelos membros do bolsonarismo. Esse comportamento do eu leva a que eles consideram como um sujeito cheio de si e que faz com que atropele tudo que parece na tua frente e fazendo com que coisas
consideradas improváveis sejam feitas e sejam relativizadas como coisas normais, porque para eles são normais, porque aquilo ali são eles. Eu sou bolsonarista, eu sou patriota, eu sou Deus, pátria e família, eu sou isso. Então eles relativam aquilo, essa violência, porque para eles aquilo é ser eles. Simples assim. E como todo grupo, há uma engrenagem que faz com que esse grupo funcione. E se esse grupo não tiver esse chefe, no caso, que faz com que esse grupo funcione, ele não tem vontade própria. Esse chefe também é responsável pelas ações desse grupo, seja até mesmo não pela fala, mas pela presença, pela forma, somente por ele estar ali presente para esse grupo está sendo cheio de si para fazer esse arrastão que eu disse, atropelar tudo que parece pela frente, atropelar o mundo que estiver pela frente deles. E acrescentar também que há um laço de identificação com esse grupo, que ajuda um pouco a identificar quem são os membros, os comportamentos que estão ali presentes, a forma de vestimento, a forma de fala, a forma de tudo que esse grupo está ali presente. Ele causa assim uma identificação de grupo, identificação de uma massa. E esse grupo também ele quer ser visto como grupo, ele quer ser visto como parte pertencente de considerado um algo maior. Então, por isso, eles utilizam o mesmo tipo de roupas, utilizam as mesmas falas, utilizam os mesmos hashtags em redes sociais, utilizam os mesmos modos operantes, porque eles querem ser vistos como um grupo ativo, um grupo que se identifica como aquele grupo. Então, por isso que eles sempre utilizam os mesmos tipos de redes sociais, mesmo tipo de fotos, mesmos tipos de falas, porque eles são vistos como um grupo. E essa busca de censura, como aconteceu hoje, que eles querem uma ditadura, que eles querem uma militar intervenção, porque essa busca de censurar o outro que eles consideram um inimigo, dá um prazer, um gozo para ele, um prazer, porque assim eles consideram que eles são importantes, eles consideram que eles estão no controle de uma determinada situação e, consequentemente, o seu líder vai estar no controle de tudo. Então, para isso que eles buscam essa censura daqueles que eles não consideram gente. Por isso que eles têm uma desfiguralização do Lula, por exemplo, da Dilma, dos seguidores como fossem porcos, ratos, galinhas, porque assim eles conseguem normatizar a violência, porque animais a gente não trata como seres humanos. Então tem essa idealização desse seu líder e esse líder deseja ser tratado como alguém amado. Então, consequentemente, ele vai fazer de tudo para que seus seguidores o amem, porque assim ele consegue um pouco de narcisismo para ele próprio, fazendo com que ele tenha um significado para a sua existência. Essa é um pouco a minha análise desse movimento bolsonarista. Como eu disse, eu vou estar seguindo aqui, deixando na descrição o livro do Ricardo Gutenberg, para facilitar a leitura de vocês, caso vocês queiram ir ler ele na íntegra. Se puder, compre-o. Se não puder, tem o PDF na internet para você ler ele. Mas leia e comece a identificar esses pontos que eu disse sobre os pontos dessa alienação de massas. Por isso, quando a gente ataca um líder desse grupo, no caso o Bolsonaro e outros políticos, a gente fala que eles representam o grupo. E a partir do momento que essa engrenagem não tem quem chefiar, que está ali fazendo funcionar, esse grupo fica perdido. Porque eles não têm para quem seguir. Essa é minha análise. Se você gostou, comente aqui embaixo. Se você não gostou, comente também. Muito obrigado por este minuto juntos e tchau.